Eu não sou português e não sei nada sobre o 25 de Abril. Eu sou português e sei pouco sobre o 25 de Abril. Em Castelo de Vide nasceu Fernando Salgueiro Maia, se chamava. Em 1974 o regimento de cavalaria comandava. E numa madrugada de Santarém partiu, e sem darmos conta as portas da liberdade abriu. O 25 de Abril é uma data memorável. Depois de tantas revoluções e de tantas mudanças que tivemos para ganhar a nossa autonomia, o 25 de Abril de 1974 será recordado de geração em geração como a data em que nos libertou de um regime extremamente opressivo e de um país que estava extremamente atrasado. Castelo de Vide teve a sorte de ter um homem da terra, Fernando Salgueiro Maia, que comandou as tropas de Santarém em Lisboa e que contribuiu decisivamente para que esse regime chegasse ao seu fim. E, acima de tudo, mesmo querendo depor esse regime e as pessoas que o controlavam, teve um enorme respeito e uma enorme ética pela forma como fez essa revolução. Por ele e por nós, para que não se apague da memória, hoje queremos homenagear aquele que ficou na história. A melhor definição do que foi o 25 de Abril é dada por um dos principais intervenientes, Fernando Salgueiro Maia, que, integrando o movimento das Forças Armadas, o MFA, na noite de 24 para 25, no quartel de Cavalaria de Santarém, convoca os soldados da sua companhia e os alferes milicianos e diz o seguinte, permitam-me que eu leia isto. Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os sociais, os corporativos e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isso. Quem for voluntário sai da forma, quem não quiser sair fica aqui. Lemos, ouvimos e vemos, não queremos ignorar, não queremos perder o que tanto custou a ganhar. É preciso ter em conta que a Revolução dos Cravos não foi nem é uma propaganda política, mas que foi e é uma causa partilhada por quaisquer classe social, qualquer geração, qualquer profissão, qualquer partido político ou patente militar. E que foi e que esses todos nesse dia juntaram-se porque achavam fundamental a liberdade, a justiça e a igualdade e que para que precisamente se possam afirmar e assumir-se como diferentes e lutar pelos seus ideais de uma maneira livre, igual e democrática. Salgueiro Maia nasceu nesta mesma rua da casa onde nós estamos, neste momento, na rua de Santa Amaro, e, portanto, no âmbito de algumas atividades culturais cá em Castelo de Vide já existiu uma espécie de um memorial no lugar da casa onde ele nasceu. Também existe uma placa que informa todos os visitantes sobre esse acontecimento. Portanto, Salgueiro Maia não viveu em Castelo de Vide a maior parte da sua vida, mas fez questão, quando soube que estava doente, de deixar escrito que queria ser enterrado em Castelo de Vide com o caixão mais barato. Aquilo que me disseram, que se recordam das vivências de Salgueiro Maia, terá sido o meu pai, que diz que uma vez, quando trabalhava na loja de eletricidade do Sr. Alfredo de Eletrodomésticos, que o viu e, portanto, ele nem sabia, já bem após 25 de Abril, ele nem sabia que era Salgueiro Maia, portanto, não foi uma figura
à altura, pelo menos durante a sua vida, que em Castelo de Vide fosse muito reconhecida, pelo menos daquilo que se conhecia em notícias e tudo isso. Portanto, não existia um grande reconhecimento do Salgueiro Maia em Castelo de Vide. E aquilo que se recorda depois, o meu pai, é do dia do funeral dele, que houve um funeral militar, e, portanto, não existem mais recordações das pessoas próximas de mim em relação ao Salgueiro Maia. Nascemos livres, livres queremos viver. Obrigado, Salgueiro Maia, por hoje podermos dizer: Viva o 25 de Abril! Viva a liberdade! Lembro-me, as imagens que eu tenho era de andar a passear na rua com os meus pais e com outros elementos do quartel, por assim dizer. Estavam uns senhores assim vestidos sempre de fato, com ar muito solene, e sempre que o grupo começava com umas conversas um bocadinho a falar em relação ao regime, havia sempre alguém que tossia e dizia assim: cuidado, cuidado, vocês estão-se a espalhar. E voltava-se a fazer um silêncio. Muito sinceramente, tinha 14 anos, não percebia bem o que é que se passava na altura, e depois o meu pai explicava-me o que é que se passava, e eu, ok, já estou a perceber bem o que é que se passa. Eu devo ter privado com Salgueiro Maia uma vez na vida. Lembro-me vagamente num jantar que tivemos em casa dos meus pais, dos quais era amigo, e portanto a recordação que eu tenho dele é muito vaga. Mas para uma criança que tinha 1 ano em 1974, poder recordá-lo passado todos estes anos é sem dúvida um marco muito forte, principalmente para quem está a trabalhar numa autarquia, para quem está a servir um concelho, e porque o poder local tal como ele existe só foi possível pelo 25 de Abril de 1974 e por regime democrático que temos. E acima de tudo, é um orgulho enorme ser um castelvidense como foi Salgueiro Maia. Olha, o 25 de Abril para mim não dei muito por ele, só vi ao meu pai que tinha o jornal da Avante, juntava-se com os amigos para falarem, agrupavam-se, e depois ele andava sempre ao pé do rádio para ouvir o sinal que eles mandavam da revolta do 25 de Abril. Eu, como criança, nunca me apercebi muito do que é que se estava a passar. Sempre tive liberdade, nunca tive problemas e não sabia bem o que era. Até que ele, quando começou a música a tocar, ele emocionou-se e bateu na mesa que já estava a acontecer e pronto. E depois ele contou-me o que é que se passava, que eu não tinha noção do que era. E foi isso para mim. Enquanto histórias que me foram também partilhadas da minha família sobre o 25 de Abril, a minha família também esteve sempre muito ligada, digamos, a todos os movimentos revolucionários e sempre com vista à defesa da liberdade de todos e cada um de nós. O meu pai, na altura da transição do 25 de Abril, aqui enquanto órgão de Câmara, foi presidente da Assembleia Municipal para apenas fazer a transição de poder. E o meu avô foi presidente de Câmara também para fazer esta transição de poder. E eu penso que aquilo que aconteceu no 25 de Abril é uma coisa que tem que acontecer ainda todos os dias. Que nós temos, no fundo, que garantir que isto seja um poder que não seja mal utilizado por nós. Porque se o poder for mal utilizado pelas pessoas que o detêm, certamente que esta liberdade será uma liberdade falsa. E não é isso que nós pretendemos defender em memória deste 25 de Abril. Quando eu estive na tropa, em Moçambique, cumpri serviço militar, nas colónias, tinha há pouco tempo havido uma explosão no liceu
no pátio do Liceu Salazar, em Lourenço Marques, onde estava uma estátua do Dr. Oliveira Salazar. E a estátua explodiu. Quando eu desembarquei em Moçambique, ainda no sítio da estátua estava apenas um caixote de tábuas. Depois, a seguir, foi refeita a estátua. O jornal Notícias da Beira, que era do Bispo, publicou uma fotografia a dizer que em Lourenço Marques, no Liceu, tinha sido inaugurada uma estátua do Dr. Oliveira Salazar, em tudo igual à anterior, mas mais pequena. O jornal do Sul, Excelência Reverendíssima, entrou em férias durante não sei quantas semanas. Foi proibido publicar, porque aquela notícia não era maneiras de dar. Para terem uma ideia, eu mostro, se conseguirem ver, dois jornais. Um jornal que existiu em Castelo de Vide durante a Primeira República, o jornal ainda é de 1923, o jornal chamava-se O Povo, e se conseguirem ver, diz ali, logo aqui em cima, por baixo do nome do jornal, diz Semanário Republicano. Será aqui, diz Semanário Republicano. Quer dizer, durante a Primeira República, os jornais, como havia de outros partidos, tinham o nome de quem os escrevia. Por exemplo, este jornal, que é um pouco depois, chamava-se Castelo Vidense. Espera aí que está muito vento aqui. Vamos dobrar ao contrário. O Castelo Vidense. E aqui por baixo diz Semanário Regionalista Defensor do Estado Novo. Portanto, nessa altura, e mesmo depois, em Portugal, quando se comprava um determinado jornal, sabia-se qual era a orientação política. Hoje, sabe-se qual é a orientação do dono. Passam-se os tempos e há um outro jornal que eu vos mostro, que é a República. A República conseguiu sobreviver ao Estado Novo e morreu a seguir ao 25 de Abril, curiosamente. A República, eu trouxe este exemplo, já tem aqui escrito em baixo, se conseguem ver aqui, visado pela Comissão de Censura. Histórias sobre o 25 de Abril eu conheço. A minha família foi, portanto, a família da minha avó foi o padrinho dela foi um dos fundadores da hidroelétrica do Alto Alentejo. Foi uma grande empresa aqui da nossa zona e conheço e sei que muitos empregados eram presos pela PIDE e que a PIDE proibia às empresas de pagarem os salários aos presos por qualquer razão. Seja por comunismo, fosse porque fosse, eles eram presos e a empresa sempre continuava a pagar, e mesmo com as insistências do regime a dizer não pagam, e nós dizíamos, já pagámos, agora já passou. Quando se deu o 25 de Abril, eu estava num colégio, era interna num colégio militar. Como algumas das minhas colegas, os pais delas estavam implicados no 25 de Abril, nomeadamente a filha do Hotel Saraiva de Carvalho, a Paula, e até era da minha turma, a direção do colégio optou por nós termos aulas nesse dia. Apenas uma professora faltou, atribuíram à falta da professora uma constipação e ninguém soube o que é que se passava no 25 de Abril. À noite, nós usávamos uns pequenos rádios, que eram os chamados transistores, onde se ouvia as várias coisas, e estávamos todos na camarata, ouvindo música, e no rádio começam de repente tudo gritava liberdade, 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 e uma amiga minha muito distraída diz assim, liberdade? Então, mas ninguém diz a esta gente onde é que fica a Avenida da Liberdade, andam perdidos de certeza. Bom, soubemos mais tarde que a liberdade era por causa do 25 de Abril. Pronto, e as minhas recordações em relação vamos lá, em relação a não nos podemos exprimir e não podemos dizer aquilo que queremos e não coisa,
era o voto. Lembro-me do meu pai sair de casa, que na altura nós morávamos na Avenida no Restelo, sair de casa para ir a votar e dizer: eu já cumpri o meu dever cívico, tenho que fazer sempre o mesmo. Tu, Maria do Carmo, ainda não é desta, que era para a minha mãe, portanto as mulheres não podiam votar. E pronto, e as minhas imagens do 25 de Abril são sempre muito ligadas a militares, a forças, às conversas deles. E depois, vamos lá ver, há um 25 de Abril em que há muita euforia, há muita alegria, há tudo, há a liberdade, há a força, há tudo, e depois assisto a um certo descontentamento quando se dá uma coisa que se chama 25 de Novembro. Depois voltou outra vez a ver o contentamento. Mas há um misto de contentamento e descontentamento em relação ao 25 de Abril, e foi aquilo que eu assisti na minha casa com os meus pais e com o colega dos meus pais. Aquele que na hora da vitória respeitou o vencido. Aquele que deu tudo e não pediu paga. Aquele que na hora da ganância perdeu o apetite. Aquele que amou os outros e por isso não colaborou com a sua ignorância ou vício. Aquele que foi fiel à palavra dada e à ideia tida, como antes dele, também por ele, pessoa disse. Sofia de Melbrenner.